Como você se sente ao perceber que uma parte do seu salário desaparece todos os meses em impostos? Todos os anos, milhões e trilhões de tributos e impostos são arrecadados. Mas para onde vão? Neste vídeo, vou te contar os mistérios por trás dos impostos e essa grande máfia. Eu vou logo te adiantando. Essa realidade é mais assombrosa do que você imagina. Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo, lá na época da colônia. Entre 1530 e 1822, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então todos os tributos eram criados pela coroa portuguesa e tinham o objetivo de enriquecê-la. A primeira cobrança de impostos surge em 1530 e era feita sobre o pau-brasil, produto atualmente explorado naquela época, e era cobrada 20% daquilo que fosse extraído, e o pagamento era feito com o próprio produto. Em 1822, com o fim da condição de colônia, o país se tornou independente. A partir disso, surgiu a necessidade de organizar a estrutura administrativa para alcançar os novos objetivos de administração do país, que não eram mais definidos pela exploração colonial. Podemos perceber que as mudanças tributárias estão relacionadas com a organização do país e as necessidades do país, por isso estão em constantes modificações. No Brasil, a tributação tinha inicialmente o objetivo de enriquecer a coroa portuguesa e assim prejudicava as pessoas que viviam no país devido ao alto custo dos tributos e as cobranças que muitas vezes eram repetidas. Com a independência, a tributação passou a ser organizada para beneficiar o próprio país e não mais Portugal, não é mesmo? O quanto custa um parasita desses? Se você for lá no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode ir de qualquer estado, você vai ver milhares de juízes, né, ganhando essas cifras altíssimas. Baseado em quê? Ninguém os contratou. É apenas uma máfia que está apontando arma na sua cabeça e fazendo você pagar imposto para sustentá-los. É só isso. E você, de um hospital público, a saúde, se vocês verem como é que é o pai de família, o filho, pedir comida para o seu pai, e o seu pai não ter condições, porque não tem trabalho, não tem de onde tirar. E o que eu vi nesses 7 anos aqui, eu saio totalmente com vergonha. Então surge uma pergunta: por que pagamos impostos? Por vários motivos. Um deles é o financiamento de serviços públicos, como educação, saúde, segurança, infraestrutura e assistência social. Também sobre desigualdades sociais, onde contribuem para que todos sejam tratados da mesma forma e que todos paguem os mesmos impostos, independentemente de sua renda. E também não podemos esquecer da manutenção da ordem e da justiça. Os impostos são uma maneira de garantir a ordem e a justiça na sociedade. Eles ajudam a financiar o sistema legal e de aplicação da lei, garantindo que todos os cidadãos sejam tratados de maneira justa e igualitária. Se você for comprar um chocolate no supermercado, a carga tributária desse chocolate vai ser a mesma para todos. Mas e as consequências? Vamos a um exemplo. Usando valores aproximados, em um estado com ICMS de alíquota de 18%, uma mercadoria que custa R$1.000 terá o valor de R$1.220 com esse imposto. Há 2 consumidores. O primeiro possui um salário de R$2.000 e o segundo recebe R$10.000. Quando ambos compram o mesmo produto, pagam a mesma quantidade de imposto. Porém, o tributo corresponde a quase 11% da renda mensal do primeiro e apenas 2,2% do segundo. Então, o impacto é muito maior para o consumidor que tem menor renda. Esses impostos também são usados para construir e manter infraestruturas vitais, como estradas, pontes, redes de transportes públicos e serviços públicos. Isso inclui a manutenção das forças armadas, a segurança das fronteiras e a proteção contra ameaças externas. E os policiais, em conversa com esse idoso, ele alegou o seguinte: no ano de 82, ainda na cidade de Linhares, no Espírito Santo, ele fez a primeira habilitação. Desde então, o salário do presidente também é pago com nossos impostos. A receita para
Pagar o presidente e os membros do governo geralmente vem dos impostos pagos pelos cidadãos e empresas do país. Essa receita é utilizada para financiar as operações do governo, incluindo o salário dos funcionários públicos, como presidente, ministro, legisladores e demais membros do governo. E os impostos são as principais fontes de receita para o governo. Além dos impostos, o governo também pode obter receita por meio de empréstimos, taxas, multas y otras fontes. Nada acontece. El Estado es poder y el poder es violencia y el Estado es la mayor expresión de la violencia que existe. De hecho, ejerce el monopolio. Luego, adulterado o edulcorado con el apellido de legítimo, que eso habría mucho que hablar al respecto, ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Y el Estado, como bien estaba comentando Pedro, necesita impuestos porque nada produce. Es como un chupóptero, un parásito que se alimenta de la riqueza que genera el resto. El Estado se alimenta fundamentalmente de impuestos. Tú preguntas, Jano, ¿los impuestos son un robo? Y yo te voy a responder. Robo, definición, dícese del delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas o fuerza en las cosas. Excluyamos el término delito, que como una vez más le voy a dar la razón a Pedro, el delito, ¿quién determina qué es delito, qué no es delito? El propio Estado, vaya. Por lo tanto, robar a base de impuestos no es delito. Pero si un particular o un agente externo ejerce la violencia, te intimida o amenaza y te quita lo tuyo, entonces sí es un robo. Pero vayamos a la esencia de la definición. ¿Qué es robo? Quedarse con algo ajeno con el uso de la fuerza o con la amenaza de ella. ¿Qué hace el Estado? Te obliga a pagar impuestos. Analicemos por un momento el término impuesto. El término impuesto viene del verbo imponer. Es ausencia absoluta de voluntariedad. Por lo tanto, el pago de impuestos es obligatorio. ¿Quién te obliga a pagar los impuestos? El Estado. ¿Y cómo te obliga a ello? Bajo la amenaza y la coacción. ¿Cómo? Si no pagas, te meto en la cárcel o te sanciono de forma mucho más sustancial. Por lo tanto, te estoy amenazando con violencia. Agora, peço para os colegas, cara, vocês não sabem o que é, muitos de vocês não sabem o que é passar fome. Muitos de vocês não sabem o que é precisar de um hospital público. Quero que se vocês andar como eu ando pelo país aí, que eu ando fazendo shows, se vocês verem como é que é o pai de família, o que eu saio totalmente com vergonha. Não vou generalizar, não são todos, tem gente boa aqui dentro. Ele recebe lá a remuneração de 30 mil reais por mês, né, tranquilo, não tem que dar satisfação para ninguém, né, pode decidir o que quiser, mesmo que um desembargador reverter a decisão dele, não vai afetar em nada, né, e é isso, ele não tem que lidar com o consumidor. Então tá muito fácil, a gente precisa tornar desconfortável essa posição. O quanto custa um parasita desses? Se você for lá no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode ir de qualquer estado, você vai ver milhares de juízes, né, ganhando essas cifras altíssimas. Baseado em quê? Ninguém os contratou. É apenas uma máfia que está apontando arma na sua cabeça e fazendo você pagar imposto para sustentá-los. É só isso. Porque imposto viola o direito de propriedade. Você está arrancando renda das pessoas, à força. E eu não faço isso. Então conseguimos desvendar esse mistério. Percebemos claramente que todos os impostos e tributos que são arrecadados todos os anos, milhões e milhões de reais, são para o âmbito governamental, onde existem reformas, novos salários, saúde, uma vida luxuosa, uma vida segura, enquanto o outro lado do papel
vive uma vida totalmente oposta. Pessoas passando fome, sem poder dormir, sem aonde poder deitar sua cabeça, e essa é a realidade, galera. E esses impostos, como foi mencionado e foi destacado várias vezes, sim, realmente são um roubo, e um roubo muito descarado. Por isso, esse vídeo está colocando em perigo esse canal. Por isso, se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilha. E não deixe de expor aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema. Valeu, um abraço e até mais.